que a Câmara de Cuiabá aprovou em regime de urgência. O projeto que autoriza o prefeito Emanuel Pinheiro a contratar um empréstimo para a Prefeitura de Cuiabá. Marcelo, eu gostaria de saber o valor deste empréstimo e para que o Emanuel Pinheiro quer esse dinheiro. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, professora Onofre, principalmente você que já nos acompanha. Começa com um faleiro explicativo dessa aprovação no apagar das luzes e você vai entender por que na sessão extraordinária, antes do recesso, assuntos tão importantes e nós estamos falando de uma aprovação de 139 milhões de reais que aconteceu na Câmara ontem, 16 votos favoráveis, 4 contra e algumas ausências são destaques dessa aprovação a toque de caixa. Inclusive a nossa equipe, Igor Taques, em meio a essa votação, parte da oposição também questionando, houve uma polêmica, não se falava em outras coisas nos bastidores da política hoje e a nossa produção preparou uma arte, inclusive, para a gente destacar, um valor tão significativo, esse empréstimo junto ao Banco do Brasil de 139 milhões de reais. Eu vou pedir a nossa arte para eu contar para você essa destinação para as seguintes obras: 75 milhões para a instalação de usinas fotovoltaicas, 50 milhões para a Avenida Contorno Leste, 9,5 milhões para o recapeamento asfáltico para tapar buraco aqui na nossa capital e 4,5 milhões para a conclusão da obra do Mercado do Porto. Essa seria a destinação desse valor de 139 reais. E a gente também, Igor, professor, você que está nos acompanhando, a gente também preparou uma segunda arte para você também ver o rosto das aprovações. Então a gente tem aí o nome dos vereadores que votaram favoráveis, aprovando, então, validando a pactuação desse empréstimo milionário, votaram favoráveis. O vereador Chico 2000 do PL, também Adevair Cabral do PSD, Haroldo Teles do PRD, Demilson Nogueira do PP, Dilemário Alencar do União Brasil, Dídimo Vovô do PSB, Jefferson Siqueira do PSD, Lilo Pinheiro do PP, Macrian Santos do MDB, Marcos Brito Júnior do PV, Professor Mário Nadaf também do PV, Rogério Varanda, PSDB, Rodrigo Arruda Issá, PSDB, Sargento Vidal, MDB, Wilson Quero também votou favorável. Esses são os vereadores. Em um ano eleitoral é importante também trazer, sempre que a gente pode, aqui as artes para facilitar, para visualizar as votações. E a gente também tem uma arte de quem votou contra. Para você que está em casa acompanhar, Cezinha Nascimento do União Brasil votou contra esse empréstimo, Felipe Correia do PL, também a vereadora Maísa Leão do Republicanos e o Robson Cireia do PT. Esses foram os vereadores que se posicionaram contra, além de algumas ausências que daqui a pouco eu trago os detalhes para você. E o que a nossa equipe fez hoje pela manhã? Nós fomos até a Câmara compreender um pouco mais sobre o objetivo desse empréstimo e também conversar com os vereadores. Tentamos conversar com vários vereadores e eu comecei o dia ouvindo a vereadora Maísa Leão, que votou contra o empréstimo e, claro, que explanou as suas razões. Vamos ouvir juntos a vereadora Maísa Leão. Eu fiquei surpresa com a aprovação, não tem justificativa para aprovar esse dinheiro nesse momento que nós vivemos de crise em Cuiabá e crise financeira, e votei contra, claro, e fiquei muito chateada de ver que foi algo que veio já preparado para ser aprovado. Fomos pegos de surpresa, pedimos para o líder do prefeito explicar o projeto, porque não há tempo hábil para você verificar estudo de impacto orçamentário e tudo que envolve um projeto desse. O líder do prefeito sequer estava sentado no lugar dele para poder fazer a explicação, só falou: o projeto é muito bom. Outro ponto que chamou a atenção foi o voto favorável do vereador Dilemário Alencar, que faz uma oposição ferrenha ao prefeito Emanuel Pinheiro e acabou votando favorável. Ele, que já foi gerente de banco, votou favorável e aí, diante dessa certa incoerência, ele explicou também para a nossa equipe por que votou favorável. Ele, inclusive, fez essa defesa em plenário, mas para a gente compreender, ou pelo menos tentar compreender um pouco melhor esse voto, vamos ouvir o próprio vereador Dilemário Alencar. Incoerência é eu votar para não ter a continuidade do término de uma obra como a do Contorno Leste. Se essa obra ficar paralisada por 2, 3 anos,
como é rotineiro aqui no Brasil, em Cuiabá, certamente também vão apontar a culpa do vereador Dilemário. E volto a falar para vocês, até aqui no projeto, a execução desses recursos, o desembolso, é em 4 etapas. Ora, está acabando praticamente o mandato do prefeito Emanuel Pinheiro. E o futuro prefeito de Cuiabá não vai ter condições, tá certo? Devido o prefeito entregar a prefeitura, vai entregar a prefeitura super endividada, não vai ter condições, certo, com recursos próprios de terminar a obra do contorno leste e do mercado do Porto. E a carência para o futuro prefeito pagar esse empréstimo é de 1 ano, 12 meses. Eu votei a favor do empréstimo na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes para asfaltar 8 grandes bairros de Cuiabá, como o Jardim Vitória, Florianópolis, o Jardim União. Para chegar o dinheiro na prefeitura de Cuiabá, naquela época do Mauro Mendes, levou 9 meses depois da autorização da Câmara Municipal. Então foi nesse sentido. Eu não votei a favor da gestão Emanuel Pinheiro, eu votei a favor da cidade de Cuiabá. Nós também ouvimos, melhor dizendo, o vereador Felipe Correia, que explanou as razões de ter votado contra o empréstimo. Vamos ouvir o Felipe Correia. Essa votação entrou aqui, ninguém sabia que ela ia entrar. Mas parece que muita gente sabia, né? Porque a votação favorável foi acachapante. Esmagadora maioria de votos favoráveis. E eu acho inadmissível, Marcelo, que o prefeito Emanuel Pinheiro consiga, com o apoio de parte da oposição, aprovar a toque de caixa um empréstimo de mais de 130 milhões de reais. Você sabe, e os vereadores também, que alguém que não cumpre, não honra seus compromissos, não teria acesso a crédito numa instituição bancária. Inclusive, eu acho muito difícil que o STN, que é o Tesouro Nacional, vá aprovar. Mas é absurdo que isso tenha acontecido dessa forma. Igor, professor Onofre, nós ouvimos os vereadores para tentar compreender um pouco mais o objetivo desse empréstimo e tantas questões que estão envolvidas diante da situação da capital mato-grossense, mas com a sabedoria de vocês, é claro que a gente quer ouvir aí do estúdio, porque algumas perguntas ficam no ar, né? Poucos meses de finalizar o mandato, essa expectativa de que outro gestor é que vá realmente ter acesso a esse empréstimo em um ano eleitoral. Outro ponto que eu quero ouvir os comentários de vocês é o próprio União Brasil, onde Cezinha Nascimento vota contrário e Dilemário a favor. Então é um assunto um tanto quanto polêmico que sempre os comentários de vocês acalantam e trazem informação importante a quem nos acompanha. Por favor, pode seguir aí do estúdio com os comentários. Obrigado, Marcela, pelas informações importantes, valiosas para a gente comentar. Primeiro, é importante dizer o seguinte: 139 milhões de reais, quase 140 milhões. No detalhamento da arte, 50 milhões para o contorno leste. Então, o Dilemário está dizendo que votou favorável para liberar 50 e de bandeja ele liberou mais 4,5 para o mercado do Porto, mais 9,5 para o asfalto, mais 75 para fazer usina de energia elétrica, energia solar. Vamos lá. Em 2021, quando foi lançada a obra do contorno leste, que é muito importante e precisa ser terminada, o valor era 125 milhões de reais, Onofre. 125 milhões. Pergunta 1. Esses 50 milhões de empréstimo para o contorno leste é para terminar a obra dentro desse valor ou já gastaram os 125 milhões e agora querem mais 50? Essa é uma pergunta fundamental que deveria ter sido feita por um vereador ao questionar esse projeto. Ponto. Valor final do contorno leste. Vai ser 125 mais 50, ou seja, 175, ou esses 50 milhões é para completar os 125, porque a prefeitura não tinha o bereré. Segundo ponto, o prefeito Emanuel Pinheiro, quando lançou o programa que nós mostramos aqui, Se Tem Buraco, a prefeitura tampa, ele falou que com 15 milhões de reais era dinheiro suficiente para tampar todos os buracos da cidade.
Tem vídeo dele lançando camiseta, obra, campanha, VT, tem tudo. Agora pega um empréstimo de mais 9 milhões e meio para exatamente o mesmo motivo. Ou seja, ou ele não tinha informação ou ele mentiu ao dizer que com 15 milhões de reais era suficiente, porque agora quase 10 milhões para asfalto. Mercado do Porto, mais 4 milhões e meio. Obra que já foi inaugurada. Inaugurou, choveu, todo mundo viu o que deu. E 70 milhões para a usina fotovoltaica. Para onde? Para qual local? Qual região? Para a prefeitura? Para a sede da prefeitura? Para onde vai usar essa energia? A reutilização dessa energia? Então, além disso tudo, Onofre, última sessão antes do recesso. Ano eleitoral. E tudo isso para o próximo prefeito pagar. Aliás, o próximo e um pedacinho do outro. Ou seja, se brincar, 3 prefeitos vão ter que pagar essa conta. Igor, eu olho essas coisas, eu já vi isso tantas vezes acontecer. Isso é o chamado factoide. O Emanuel precisa estar vivo, porque ele está morto. Então, para estar vivo, ele cria factoide. Esse empréstimo é um factoide. A Câmara de Cuiabá aceita qualquer coisa, ele passa boi e passa boiada. A Câmara de Cuiabá não merece uma avaliação mais aprofundada, porque ali passa boi e passa boiada. O Guilherme faz o jogo que ele sempre fez, não tem novidade nenhuma. Agora, o que é que vem de concreto? Um empréstimo com esse, ele tem pré-requisitos. Passou na Câmara? Passou, tá bom. Ele vai ter que passar no Tribunal de Contas. Não passa. Não passa porque a Prefeitura não tem capacidade de pagamento. Mas digamos que o tribunal que passe vai para o Senado Federal. O Senado vai mandar isso para a Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília. Com a burocracia que nós estamos falando de 2 anos. Então esse dinheiro vai sair, se sair, porque a Prefeitura de Cuiabá não tem capacidade de se endividar. Ela está falida, gente. Está completamente falida. O Tribunal de Contas do Estado já disse isso. Então, se, digamos que por um milagre, que a vida tem muito disso, o dinheiro saia. Vai sair no final do 2º ano do próximo prefeito. Então, esses problemas que foram apontados aí como sendo as fontes onde vão ser usado o dinheiro, isso já foi para o Beleléu faz horas. Já resolveu, não resolveu, acabou, de repente não é mais prioridade. Então, nós estamos falando aí, Igor, sabe como uma coisa que pode resumir numa palavra só? Enganação.